Aguardando os alunos entrarem, em um instante nós vamos iniciar a nossa aula de História, referente hoje ao conteúdo Ditadura Militar. Bom dia! Thiago, Luiz, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Fala, Cátia. Como que foram aí? Oi? Como que foram de recesso escolar? Deram uma descansada? De boa, só ficando cegado. Nós vamos iniciar o nosso capítulo, nosso segundo capítulo hoje, tá? Governos militares. Vamos lá, vou pegar minha pochila. Oi, Júlia, bom dia. A Júlia demora um pouquinho para acordar, né? Para se Não, eu tô localizar. bem, é porque a minha mãe acabou de me dar um susto, eu tô gritando com ela. Eu tô em aula, mãe! Louca! Pessoal, nós vamos no nosso segundo capítulo da apostila, tá? Governos militares. Só que eu peço que vocês peguem o caderno, porque hoje nós vamos fazer bastante anotações no caderno. Por isso, para a gente ficar lendo, é muito extenso. Então, eu vou tentar resumidamente explicar para vocês, tá? Os governos militares, um pouquinho de cada um desses governos que fizeram parte desse período. E nós vamos fazer algumas anotações no caderno para depois nós irmos direto para as atividades, tá? Eu não tô ligando a minha câmera porque eu tô roteando a internet do meu celular hoje pro computador. E aí, quando eu ligo a câmera, não sei se puxa mais internet, não sei se tem nada a ver, mas ele fica travando. Professora, é história então? Hoje não tem filosofia. Uhum. Não, vamos terminar a história, depois a gente só faz filosofia, tá? Ok. Porque daí pra gente fazer os dois, não rende nenhum e nem outro. Filosofia, nós já fizemos só o primeiro parágrafo, o primeiro capítulo, que foi sobre os filósofos pré-socráticos. Aí ficou as atividades para responder, nós fizemos umas junto. Aí, se eu for fazer a avaliação, eu vou cobrar, por enquanto, só esse primeiro capítulo de filosofia, tá? Pegaram o caderno? Quando tiverem ok, se quiserem avisar aqui no chat, tá?
ou podem avisar aí, que daí nós já vamos dar início. Caderno ok, aberta a apostila no segundo capítulo. Tá tudo ok, de boa. Boa. Júlia já tá ok. Será que vai ser só nós três hoje, gente? Cadê o povo dessa sala? Tudo ok, Pro. Tá. Então, nós vamos falar sobre os governos militares, que vão do ano de 1964 a 1985. Quando nós falamos sobre governos militares, ditadura militar, ou assim definido como regime militar, nós encontramos muitas controvérsias, né? Pessoas que acabam apoiando esse período como um período de patriotismo, de progresso, de segurança. Outras pessoas acham que esse período foi autoritário, onde houve muita repressão, tortura, censura. E tem que, quando nós comentamos, pessoas que viveram nesse período e não conseguem se lembrar, né, o que realmente estava passando no contexto político dessa época. Por isso, quando nós falamos de ditadura militar, é muito complexo, porque para algumas pessoas, né, foi progresso, para outras pessoas foi questão de autoritarismo, de censura. Bem no início da apostila de vocês, no ponto de partida ali, fala sobre os governos militares e diz assim: um golpe de Estado em 1964 deu início a um período de 20 anos de governo militares, ditatoriais no Brasil. Adultos ou crianças, na época em que o último ditador militar deixou o governo, há pouco mais de 30 anos, carregam consigo diferentes memórias. Há quem se lembre dos filmes. A Thaisa está entrando. Há quem se lembre dos filmes de espionagem que revelavam a existência da Guerra Fria. Outros recordam a cena da chegada do homem à Lua. Há quem rememore o movimento jovem contra a sociedade de consumo, pregando a paz, o amor e a liberdade. Outros recordam o período como uma promessa de segurança, progresso, desenvolvimento e patriotismo. Há também quem considere inesquecível a conquista do tricampeonato mundial de futebol, transmitido pela recém-chegada TV em cores. Mas, para muita gente, a lembrança é que é um período de autoritarismo, repressão nas ruas, tortura em masmorras e censura. Tratemos neste capítulo de todo este contexto. Por isso, quando nós falamos, né, de governos militares, nós temos muitas visões e muitos defensores, né, pessoas que apoiaram esse movimento e pessoas que eram totalmente contra este movimento. Nós não vamos chegar num consenso, né, do que foi realmente esse período, porque nós temos dois lados, dois tipos de pensamento. Nós vamos tentar ler, né, vou tentar repassar para vocês um pouquinho o que alguns historiadores, através de pesquisa, chegaram à conclusão deste grande movimento, tá? Então, nós já sabemos que ele vai de 1964 a 1985, um país de ditadura militar que durou 21 anos. E esse regime caracterizou-se pelo centralismo político e também um extremo autoritarismo. Nós temos primeiro governante, já na página seguinte, o primeiro, né, presidente que representou esse governo militar foi chamado de Castelo Branco. Nós temos lá na página 32. Só que o que levou, em determinado momento, esses militares, porque ambos eram todos militares, né? A maioria tinham estudado na Escola Superior de Guerra, conhecido como ESG. Então, assim, o que levou esse grupo a tomar o poder, né, de Jânio Quadro? O que levou? O que eles comunicavam para as pessoas? O que eles faziam com que as pessoas refletissem? Porque eles estavam agora à frente do poder. O modelo populista, estudado anteriormente, já estava totalmente desgastado. Não atendia mais às demandas da sociedade brasileira, nem dessas classes médias, né?
oligarquias, burguesia industrial, setores de clero, a maior parte, né, dos meios de comunicação, enfim, nem jornais, nem rádios, todos se mostravam com uma grande insatisfação do regime conhecido como populismo que nós estudamos anteriormente. Então, essa falta, né, de conexão do populismo fez com que grupos militares decidissem tomar a frente do poder. O exército, em determinado momento, ocupou o vácuo do poder formado por, né, grandes governos, por atos de exceção, os chamados atos institucionais. O que isso significou? Durante o período de governos militares do Brasil, a nossa Constituição ela foi totalmente engavetada. Eles não seguiam a Constituição. Eles criaram a sua própria Constituição, que é conhecida hoje como atos institucionais. Então, quero que vocês coloquem no caderno, tá? Sobre os atos institucionais. Vamos lá? Manu, Thaisa, que chegaram agora, vamos no caderno para vocês fazerem anotações, tá? Então, coloquem que os atos institucionais foram normas e decretos. Os atos institucionais foram normas e decretos. Estão me ouvindo? Tranquilo? Eu não entendi, professora. Você está com o caderno já, né, Luiz? Coloca no caderno sobre os atos institucionais. Tá. Os atos institucionais. Foram normas e decretos os atos institucionais foram normas e decretos elaborados no regime militar. Elaborados no regime militar. Com o objetivo de manter legalidade, com o objetivo de manter legalidade do domínio dos militares. Com o objetivo de manter a legalidade do domínio dos militares. Ok? Preciso repetir? Ok, Ok. Tá. Então, vocês, quando nós falarmos agora nas leituras, ato institucional número 1, número 2, ao todo foram mais ou menos 17 atos institucionais, tá? Criado, então, pelos militares, que era a constituição deles, era a forma como as pessoas tinham que seguir agora as normas e os parâmetros criados por esses governos, tá? Chamados de atos institucionais. AI1, AI2, AI3, toda vez que vocês verem AI1, AI2 é referente a um ato institucional, ok? Então, nós já sabemos que a instauração da ditadura foi pelo modelo populista totalmente desgastado, tá bom? Ele já não atendia mais às demandas da sociedade brasileira. Classes médias, burguesia industrial, setores do clero, comunicação, jornais, né, rádios, enfim. Ninguém mais estava satisfeito, ninguém mais. As pessoas que sempre estavam envolvidas politicamente, né?
que estavam sempre presentes na política, ok? Nós vamos falar, lá na página 32, sobre o nosso primeiro presidente desse regime, como governo de Castelo Branco, de 1964 a 1967. Só que antes de nós falarmos dele um pouquinho, acima de Castelo Branco, aí ao lado dessa imagem, né, de militares batendo continência ao Marechal Castelo Branco, nós temos no segundo parágrafo, onde vai falar sobre os dois grupos de militares que estavam à frente deste movimento. Nós temos ali os sorbonistas e o grupo de linha dura. Acharam aí? Quero que vocês encontrem essa parte na apostila. No segundo parágrafo, vai falar sobre os sobornistas. Na sexta linha, no finalzinho da sexta linha do tô perdida. primeiro parágrafo aí, da tá? página 32. 32. Ah, tá. Nós vamos conhecer nessa página 32, antes de falarmos do governo de Castelo Branco, os dois grupos militares que estavam à frente do poder, os sorbonistas e os chamados de linha dura. Aí, na sexta linha desse primeiro parágrafo aí, diz assim, ó, basicamente, sorbonistas eram militares com boa formação intelectual, acharam aí? Sim. Quando vocês encontrarem, avisa pro. Então, vamos grifando essa parte que eu estou lendo. Luiz, Thiago, Thaisa, Manu, ok? Ok. Tá, toda essa parte que eu vou ler, vocês grifam. Basicamente, os sorbonistas eram militares com boa formação intelectual, formados na ESG, Escola de Segurança de Guerra, e defensores da doutrina de segurança nacional e da depuração do Estado de qualquer influência comunista, para, em seguida, retornar o controle político à sociedade civil, normalizando as instituições. Acharam aí até instituições. Então, esses sorbonistas, tá, eram considerados parte dos militares menos radicais. Eles tinham o objetivo de tomar o poder, de conscientizar as pessoas, né, de não ter influência de um Estado totalmente comunista no Brasil, mas que no futuro eles queriam devolver o país, né, a política do país, aos grupos da sociedade civil. Eles queriam só estar por um determinado momento para tentar barrar a influência do comunismo, tá? Esses eram os sorbonistas, por isso que eles falam que eles eram menos radicais, tá? Mas nós tínhamos o outro grupo político desses militares, chamados de linha dura. Acharam aí? Continuam grifando, que fala lá, formado por militares ligados mais diretamente às tropas sob liderança do general Costa e Silva, mas sem um projeto político definido, exceto a erradicação do comunismo, defendia a continuidade do regime indefinidamente. Perdão aí, tô sem o óculos aqui. Fator básico de oposição entre as duas alas, apesar de ambas serem anticomunistas e unidas no comando do golpe, dentro da hierarquia da corporação. Acharam aí? Grifaram? Sim. Então, os linha dura eram chamados de mais radicais, tá? Eles não tinham um projeto político pelo qual estavam dominando o país por aquele determinado momento. O único projeto, né, a única liderança que eles sabiam era que eles queriam dar continuidade ao fim do comunismo no Brasil, só que eles pretendiam ficar no poder por um período indefinido. Eles não sabiam quando eles iriam devolver o país. Por isso que eles são chamados de mais radicais. Já os sorbonistas queriam, né, fazer com que as pessoas entendessem o que era o comunismo,
fazer com que o Estado deixasse, né, de seguir qualquer influência do mesmo e depois retornar o controle político à sociedade civil e normalizar todas as instituições. Já os mais radicais, chamados como linha duras, esses militares eles não tinham um projeto totalmente definido, exceto, né, acabar com o comunismo. E eles defendiam por tempo indeterminado a permanência deles no poder. Então, chega um determinado momento que esses dois grupos políticos de militares, sorbonistas e linha duras, começam a entrar em atritos, tá? Nós vamos falar agora, então, sobre o primeiro governo de Castelo Branco. Na página 37 da apostila de vocês, está pedindo para a gente representar os dois grupos, né, políticos, identificar duas semelhanças entre os sorbonistas e os linha duras, e apontando uma diferença básica entre eles. Vamos fazer logo essa atividade referente a esses dois grupos políticos de militares. Aí nós vamos começar falando de Castelo Branco. Na página 37. Acharam aí? A número 1. Ok, pessoal? Ok. Tá. Primeiro, nós vamos identificar uma semelhança entre esses dois grupos políticos. Qual que é a semelhança que nós conseguimos observar ali dos dois grupos? Que os dois eram contra o comunismo e queriam barrar ele no meio do bagulho. Eles estavam sob Isso, a liderança de semelhança Costa e é Silva. que ambos... Isso, ó. A semelhança é que ambos eram militares, representado por militares, né? Os ambos grupos, tanto sorbonistas como linha duras. E outra semelhança é que eles lutavam contra o comunismo no país. Essa é a semelhança dos dois, tá? Coloquem lá. Thaisa, tá achando aí? Tá acompanhando? Sim, é porque eu não posso falar porque minha casa está em reforma. Mas tá tudo ok. Tá. Tá bom. Qualquer coisa você chama no chat aqui, tá? Que eu tô lendo toda hora aqui. Tá bom. Então, a semelhança é que ambos, né, são representados por grupos de militares e ambos também lutavam contra o comunismo no país. Essa é a semelhança dos dois grupos. A diferença agora, diferença básica entre eles. O que vocês observaram da leitura? Da existência de alguma diferença desses dois grupos. Que os sobornistas eram menos radicais. Eles queriam tomar o poder para barrar o comunismo, mas depois eles queriam devolver para o povo e normalizar tudo. E já os linha duras, não, eles queriam esse regime para sempre. Por tempo indeterminado, isso aí. Então, vocês vão colocar. A diferença é que os sorbonistas queriam lutar, né, contra o comunismo, mas depois que tudo se normalizasse, devolver o país politicamente para a sociedade civil. Já os linha duras não tinham um projeto, né? E pensavam em ficar no poder por tempo indeterminado. Essa é a diferença dos dois grupos.
Ok? Nessa número 2 agora, ainda da página 37, diz assim, que inúmeros setores da sociedade, como a imprensa e a igreja, as classes médias e os partidos políticos, como a UDN, União Democrática Nacional, tá? Assim como a UDN, apoiaram o golpe. Explique a razão desse apoio, destacando o caso da UDN, liderada por Carlos Lacerda. Nós vamos voltar na página 31, para a gente responder já essa questão também. Na página 31, na segunda coluna, no último parágrafo. Diz assim: a sociedade civil não tinha clareza quanto à duração e ao impacto da ditadura militar. A visão mais comum era que, após afastar o perigo comunista, o poder democrático fosse restituído. Então, esse era o objetivo desses grupos que acabavam apoiando esses militares. Esses grupos eram quem? Imprensa, igreja, classe média, partidos políticos, tá? Então, eles achavam que a duração ia ser muito rápida, não tinha tanta duração do impacto, né? Mas que a visão mais comum era somente afastar o comunismo e depois restabelecer o regime democrático. Aí diz assim, que em especial a União Democrática Nacional, a UDN, e Carlos Lacerda alimentavam planos de chegar à presidência com o apoio dos militares, mas isso não aconteceu. Aí está perguntando ali na questão, explique a razão desse apoio, destacando o caso da UDN liderada por Carlos Lacerda. Então, vocês vão colocar lá na número 2. A visão mais comum era que, após afastar o perigo comunista, o poder democrático fosse restituído. Acharam aí? Essa era a visão de todas essas classes que apoiavam, da igreja, da imprensa, da classe média. Esse era o objetivo a qual eles acabaram apoiando o golpe. Só que no caso da União Democrática Nacional, a UDN, liderada na época por Carlos Lacerda, eles tinham, né, o objetivo, né, alimentavam que eles iriam conseguir chegar à presidência com o apoio dos militares. Manu, na página 31, no último parágrafo da segunda coluna. Show? Ah, tá. Achei. Tá. No primeiro momento, nós vamos responder por que aquelas outras classes acabaram apoiando a ditadura. E vocês vão colocar. A visão mais comum era que, após afastar o perigo comunista, o poder democrático fosse restituído. Esse era o objetivo dos outros grupos. Aí vocês vão colocar. Em especial a União Democrática Nacional, a UDN, e Carlos Lacerda alimentavam planos de chegar à presidência com o apoio dos militares, mas isso não aconteceu. Ai, meu Deus, caiu o negócio. Quando tiverem terminado a 1 e a 2, manda um ok aqui para a prof e vamos retornar à página 32. Então, você pode repetir, o poder democrático seria restituído. O poder democrático seria restituído. E aí, em especial, a União Democrática, coloca só em especial a UDN, né? Coloca só por sigla mesmo. Em especial a UDN, liderada por Carlos Lacerda, né? Alimentavam planos de chegar à presidência com o apoio dos militares. Mas isso não aconteceu.
Ok? Podemos voltar na página 32 para falar do governo de Castelo Branco? Beleza. Então, na página 32, nós vamos falar do primeiro governo militar, tá? Castelo Branco. O alto comando das Forças Armadas acabou indicando, né? Na verdade, ele era chamado de Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, tá? Marechal, porque todos eram militares. Então, vinha à frente do nome o termo Marechal. Então, ele assumiu o governo em 15 de abril de 1964 e comandou até 1967. E ele criou o primeiro ato institucional, o AI-1. O que esse ato institucional acabou determinando? Ele suspendeu garantias constitucionais, estabeleceu eleições indiretas, o executivo passou a ter direito de cassar mandatos políticos e decretar estado de sítio, sem consultar o Congresso, tá? Esse era o ato institucional número 1. Vai falar dele aqui atrás, um pouquinho na página 21, mas depois a gente volta aí, tá? E esse ato institucional 1, ele atingiu principalmente os líderes do regime deposto e as organizações que exigiam as reformas de base, como o CGT, o Comando Geral dos Trabalhadores, PUA, o Pacto da Unidade de Ação e as ligas camponesas. Foram, nesse momento, instaurados inquéritos seguidos de progressos políticos a cargo da Justiça Militar e cassados mandatos de vários políticos, como Juscelino, Jânio Quadros, João Goulart e entre outros. Houve, nesse período, também o fortalecimento do executivo, tá? Houve também a doutrina de segurança do Estado, que era a atuação do Serviço Nacional de Informações, e também, em 1965, ele cria o Ato Institucional número 2, o AI-2, tá? Que permitiu a intervenção do governo nos estados e municípios, e que o executivo legislasse por meio de decretos e leis a extinção dos políticos, restando apenas 2. Olha só, ele acabou com todos os outros partidos políticos. Esse ato institucional 2 acabou com todos os outros partidos políticos criados até o momento. Ficaram só 2 grandes grupos, chamados de Aliança Renovadora Nacional, conhecida como ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, conhecido como MDB. Tá? Só esses 2. Então, eu quero que vocês anotem no caderno aí, sobre o ato institucional número 1. Bora lá. O ato institucional 1. Coloquem lá. Suspendeu garantias constitucionais. Suspendeu garantias constitucionais. Suspendeu o quê? Garantias constitucionais. Estabeleceu eleições indiretas. Estabeleceu eleições indiretas. Ainda no ato institucional número 1. O executivo passou a ter direito de cassar mandatos. O executivo.
passou a ter direitos de cassar mandatos políticos e decretar estado de sítio sem consultar o Congresso. Esse foi o ato institucional número 1, criado ainda no governo de Castelo Branco. Aí, o ato institucional número 2, nós vamos encontrar lá na página 33 da apostila. Acharam lá, na página 33 agora? Na primeira coluna, no terceiro parágrafo. Ainda nesse ano, o decreto do ato institucional número 2. Acharam? Sim. Sim. Então, grifem essa parte. Fortaleceu o executivo em sua prerrogativa de cassar mandatos e criou a questão do bipartidarismo, né? Que ele eliminou todos os outros grupos políticos, voltando, né, dentro do regime político, a questão somente do bipartidarismo, conhecido como Aliança Renovadora Nacional, ARENA, Partido da Situação e Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, partido de oposição. Então, esse foi o ato institucional número 2, a criação do bipartidarismo, com 2 grupos políticos, a ARENA e o MDB. A ARENA, que apoiava os militares, e o MDB, que era oposição. Ainda nesse parágrafo, bem no finalzinho, diz assim, que o ato institucional 2 determinou ainda eleições indiretas para presidente e vice, repetindo o ato institucional número 1. Então, ele ainda continuou no ato institucional número 2, as eleições indiretas. No próximo parágrafo, nós vamos ter também, que vocês têm que grifar, outro ato institucional. Olha lá, o AI3, que implantou eleições indiretas, novamente, para governadores, prefeitos de capital e de outras cidades consideradas estratégicas para a segurança nacional. Cargos que seriam indicados pelo presidente e aprovados pelas assembleias legislativas. Então, o ato institucional número 3 agora, eleições indiretas, tanto para governadores e prefeitos, tá? De capitais que eles acabavam achando que eram pontos estratégicos. Acharam também? Não, repete, por favor. O ato institucional 3, Já grifei. abaixo do 2 que vocês grifaram, ainda na tá. página 33. Oi, Luiz? Já grifei, já. Achou, Luiz? Aham. Ah, tá. Beleza, então. Mais abaixo, nós vamos ter o ato institucional número 4. Olha lá, esse ato ele já determinou o quê? A reabertura do Congresso após o afastamento dos membros da oposição, transformando em Assembleia Constituinte, encarregado de elaborar uma nova Constituição, reunidos entre 12 de dezembro de 1966 e 24 de janeiro de 1967. Esses constituintes, né, limitaram-se a manter o teor dos atos institucionais, reafirmando o fortalecimento do executivo com
consequente enfraquecimento dos outros poderes. Entre outras disposições, a Constituição determinava realização de eleições indiretas para presidente com mandato de 4 anos. As eleições ainda, perpetuaram como indiretas. Estabelecimento de uma pena de morte para crimes de segurança nacional. Para quem falou que o Brasil nunca teve pena de morte, está aqui nesse período. Restrição do direito de greve ao trabalhador. Ninguém mais tinha que fazer greve para lutar pelos seus direitos. Estava totalmente proibido neste período. Ampliação da justiça militar. E foi nesse período ainda, na elaboração do ato institucional número 4, que vocês estão grifando aí agora, que o Comando Militar apontou, no ano de 1967, Arthur da Costa e Silva para o novo presidente, a escolha refendada pela Arena no Congresso. Então, foi o grupo da Arena, da Aliança Renovadora Nacional, a Arena, que determinou agora que quem deveria assumir o poder era Costa e Silva, Arthur da Costa e Silva. Nós vamos ter agora o nosso segundo líder militar. Ainda na página 33. Acharam aí? Então, o governo de Costa e Silva, de 1967 a 1964, nosso segundo líder político desse movimento. Contra o governo, forma-se, então, uma frente ampla com representantes do MDB, que era totalmente o grupo de oposição, O Movimento Democrático Brasileiro, era oposição aos militares. Em 1964, então, políticos são caçados, estudantes e trabalhadores também são perseguidos. Exigia, nesse momento, a anistia geral, a elaboração de uma Constituição democrática e o restabelecimento de eleições diretas em todos os níveis. Em 1968, já no comando de Costa e Silva, manifestações estudantis em diversas capitais e greves operárias, como de Osasco, em São Paulo, e de Contagem, em Minas Gerais, ocorreram neste período, tá? Então, o período de Costa e Silva foi um período onde esses movimentos que lutavam pela volta, da democracia no país, teve um grande movimento, então, deste período. Nós vamos falar ainda na página 33, de Costa e Silva, que foi nesse período que o Congresso Nacional, outra vez fechado, então, dessa vez em 13 de dezembro de 1968, e foi criado nesse período o Ato Institucional número 5. Nós vamos lá na página 34 agora. O Ato Institucional 5. Na página 34. Na página 34, no segundo parágrafo aí, vai falar sobre as manifestações contra a ditadura, tá? Do grupo estudantil, dos trabalhadores. Acharam aí? Achei já. E a elaboração, E a elaboração do ato institucional número 5, que nesse período inúmeros mandatos foram cassados, o Congresso foi colocado em recesso, as garantias individuais foram totalmente suspensas. Esse ato institucional número 5 foi conhecido como a fase do endurecimento do regime, onde ele ficou mais árduo nesse momento. E no segundo semestre do ano de 1969, a junta militar que substituía Costa e Silva, que ficaria doente, ele foi substituído porque ficou doente, ortogou uma reforma na Constituição de 1967,
reforça o poder do executivo, mandato presidencial de 5 anos agora, mantidos, né, por todos os atos institucionais e decretos criados anteriormente. Estabeleceu também a pena de morte, igual a gente acabou de ver, o banimento do território nacional para casos de subversão. E o general, depois, Hermílio Gazzaruzzi Médici, foi indicado para assumir a presidência da República. Nós temos aqui na página 34, sobre o ato institucional número 5, na segunda coluna, ó. Fala lá, o decreto em 13 de dezembro de 1968, o ato I, né, AI-5, fechou o Congresso, conferiu plenos poderes ao ditador, inclusive dispensando seus atos de qualquer apreciação judicial, com o poder de fechar todos os órgãos legislativos, de formular leis sobre todas as matérias, intervir nos estados e municípios, suspender direitos políticos por 10 anos, cassar mandatos, demitir, aposentar, remover funcionários e restringir a liberdade individual. Acharam aí? Na segunda coluna da página 34. Encontraram? E aqui nós temos mais abaixo a questão do habeas corpus, né? Que garantia a liberdade de qualquer indivíduo. Nesse período foi também suspenso. Ainda fala, nessa segunda coluna, sobre o ato institucional número 5, o AI-5, que resultou na censura rigorosa da imprensa, na cassação de mandatos de 110 deputados estaduais, no afastamento de 4 ministros do Supremo, na institucionalização da censura e da tortura, na prisão de aproximadamente 10 mil suspeitos. Acharam, pessoal? Beleza, então. Então, após Arthur da Costa e Silva ficar doente, ele é substituído pelo governo conhecido como Médici, na página 35 agora, dos anos de 1969 a 1974. Novamente, ele é eleito indiretamente, né? Ou seja, ele foi também escolhido pelo Congresso Nacional, o governo de Médici. Houve nesse período a implantação da censura prévia em livros e jornais, além da eleição dos governadores por via indireta. Então, ele continuou ainda com a questão indireta da participação política. Foi nesse período também que houve a diminuição dos poderes do legislativo, que se limitava a ratificar as decisões do executivo. Período também em que se intensificaram perseguições políticas, torturas, morte nos órgãos de repressão. Ainda nesse período do governo Médici, houve o enfrentamento armado da oposição contra o regime. Eu não estou respondendo agora porque eu estou fazendo uns negocinhos aqui. Não, beleza, mas vocês estão conseguindo acompanhar aí, né? Agora eu tô meio ausente um pouquinho, mas daqui a pouco eu volto. É rapidinho, é 5 minutos. Beleza, nós estamos no governo Médici, tá? Beleza. Então, ainda nesse período, intensificar as perseguições políticas, tortura, morte nos órgãos de repressão, o enfrentamento armado da oposição contra o regime, né? A Ação Libertadora Nacional, a ALN, liderada por Carlos Marguili, Vanguarda Popular Revolucionária, comandada por Carlos Lamarca, movimento guerrilheiro na região do Araguaia, enfim. Foi nesse período onde criaram-se muitos movimentos, tá, contra o regime militar. Mas também foi nesse período
que as perseguições se intensificaram, tá? As torturas, as mortes, pessoas que nunca foram encontradas, enfim. Esse período de Médici foi considerado, então, né, diretamente, né, o período mais duro do regime militar. Na página 35, onde fala lá abaixo do governo Médici, tá pedindo para vocês lá, ó, no segundo parágrafo, eu quero que vocês grifem o que estava acontecendo na zona rural, tá? Porque quando nós falamos de ditadura militar, a zona rural também sofreu grandes alterações. Olha lá, ó, no meio rural surgiu a guerrilha do Araguaia, ligada ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, acharam aí? Desistência do PCB, ele formou-se motivada pela expansão das atividades pecuárias na região do Tocantins-Araguaia e pela expulsão de pequenos poceiros de suas terras, levando membros do PCdoB a organizar bases de treinamento e preparar a luta armada como forma de resistência ao regime militar. Então, foi nesse período que houve grandes movimentos, tanto urbano quanto rural, tá? Ainda falando do governo Médici, né, da criação do Partido Comunista, o PCdoB, quando nós falamos da política econômica, foi nesse período que houve o crescimento conhecido como milagre econômico. Quando Delfim Neto, que era o ministro da Fazenda, né, desse período, houve o aumento e diversificação das exportações, a modernização do país, mas o empobrecimento do povo e o crescimento da dívida externa. Aí, no ano, né, no fim do ano de 1973, o milagre econômico ele já começava a se esgotar. Nós vamos falar agora do milagre econômico na página 36. Alguém quer ler para mim esse segundo parágrafo aí? Alguém? Júlia? A Thaís não está conseguindo, Manu? Quem quer fazer leitura para a prof? Prof, é esse o grande crescimento? Isso. Tá, eu leio. O grande crescimento econômico, o milagre brasileiro, impulsionado pelo contexto internacional de créditos e petróleo baratos, favoreciam a industrialização, o aumento da renda e do número de empregos. O mercado interno estava em fraca expansão e as exportações se diversificavam. Dessa forma, o aparentemente tranquilo governo Médici atingiu altos níveis de popularidade. Em seus discursos, o presidente referia-se ao Brasil como uma ilha de paz e tranquilidade no mundo conturbado, sem tocar no assunto das torturas e da repressão aos movimentos guerrilheiros. A crise do petróleo de 1973, porém, afetou profundamente a fase de prosperidade, com impacto. Uai, o que aconteceu com a Manu? Olha, gente, oh meu Deus. E aí, voltou? Uai, Manu. Luiz! Esse Luiz, menino tem nem vergonha. bloqueou seu som, foi? Oi. Ela tá valendo, Luiz. Tu acabou com a aula, menino. É que o meu negócio tá baixo, não tô ouvindo nada. Vocês estão falando o quê? Olha aí. Ele tá ouvindo Nós estamos aqui, fazendo a leitura tá fazendo... da página 36. Ele desligou porque ele quis. Ah, agora ele saiu. Olha aí. Tá, Manu. Então, lá no final ficou assim: a crise do petróleo de 1973, porém afetou profundamente a fase de prosperidade
com impacto direto na alta da inflação e da dívida externa brasileira. Então, eu quero que vocês marquem aí todo esse parágrafo, tá? Voltei, agora eu tô de volta. Tô ouvindo bem agora. Então, no período de Médici, foi um período onde torturas, perseguições, né, de todos os movimentos que estavam ocorrendo, tanto urbanos quanto rurais, se intensificaram, só que em seus discursos ele não citava nada sobre isso, dessa repressão. Ele falava sobre a economia, o conhecido milagre econômico, né, que nesse período teve o aumento da diversificação das exportações, modernização do país, mas o empobrecimento do povo e o crescimento da dívida externa. E aí, nos anos de 1973, o milagre econômico já começava a se esgotar, tá? Então, isso são os principais fatores, tá? Conhecidos do governo Médici, também chamado como o governo anos de chumbo, tá? Porque foi um ano mais de resistência, de perseguições, enfim. Vamos na página 37 para a gente fazer a questão número 3 agora. Respondermos a questão número 3. Diz assim, que em resposta ao pleito estadual de 1965, no qual saíram vitoriosos políticos oposicionistas, a ditadura, o governo baixou o ato institucional 2, o AI-2, reformando a organização partidária no país. Quais as determinações desse ato institucional e qual o seu objetivo? Nós grifamos sobre o ato institucional número 2, na página 33. O que ele decretou? O fortalecimento do executivo, né? Cassou todos os mandatos e criou a questão do bipartidarismo, com 2 grupos somente, Aliança Renovadora Nacional, Arena, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido totalmente de oposição à ditadura militar. Acharam lá na página 33? Vocês já tinham grifado lá. Para a gente responder essa 3, então. Vocês vão colocar, então, que o ato institucional 2, o AI-2, ele implantou o bipartidarismo. Aí vocês vão colocar criando a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Conseguiram? Tiago tá aí? Conseguiu achar? Consegui. Beleza. Se vocês não tiverem, chama aí, gente. Se tiverem alguma dúvida, tá bom? Quando tiverem terminado, manda um ok aí pra gente fazer a número 4. Ok? Podemos ir para a questão número 4. Nós ainda vamos ter 2 governos militares para ser comentado hoje. Pronto?
Pronto. No 4, está pedindo para a gente só comentar que em 13 de dezembro de 1968, o governo brasileiro promulgou o Ato Institucional número 5, o AI-5, transformou o regime militar numa ditadura, sem disfarces. O que o AI-5 determinou? Qual o pretexto do regime militar para editar esse ato? Lá na página 34. 34, na segunda coluna, o primeiro parágrafo ali da segunda coluna. Olha lá. O pretexto para a decretação do AI-5 foi um discurso do deputado Márcio Moreira Alves contra os militares, pregando o boicote da população aos eventos do dia 7 de setembro, em comemoração à independência do Brasil. Então, vocês vão colocar que o pretexto foi para a decretação do ato institucional número 5, foi um discurso do deputado Márcio Moreira Alves contra militares. Esse foi o pretexto da decretação do ato institucional número 5 no governo de Costa e Silva. Aí, mais abaixo, no mesmo parágrafo, diz as determinações desse AI-5, tá? O que ele estabelecia. Aí vocês vão colocar, fechou o Congresso, conferiu plenos poderes ao ditador, inclusive dispensando seus atos de qualquer apreciação judicial, com o poder de fechar todos os órgãos legislativos, formular leis sobre todas as matérias, intervir nos estados e municípios, suspender direitos políticos por 10 anos, cassar mandatos, demitir, aposentar, remover funcionários, tá? Todas essas questões aí do ato institucional número 5. E ainda mais, suspender a questão do mecanismo conhecido como habeas corpus. Encontraram? Para a gente poder finalizar a nossa aula hoje. Já são 9h06, né? Passou rápido hoje. Pronto, pessoal? Conseguiram aí? Vai ficar para vocês fazerem em casa a página 38 para nossa próxima aula, tá? Deixa eu só anotar o nome dos alunos que estão presentes na aula de hoje. 15/6. Vamos lá. Tiago. Thaisa. Manu. E a Júlia. E o Luiz. Pessoal, então vai ficar para vocês finalizarem essa número 4, tá? Para colocar quais eram as determinações desse ato institucional número 5, que está lá na página 34, tá? Na segunda coluna, onde eu estava lendo. E para vocês finalizarem a página 38 com as atividades. Vai ficar para nossa próxima aula os 2 últimos governos do período militar, tá? O governo de Geisel e o governo de Figueiredo, tá bom? Os 2 últimos governos militares. E depois nós vamos estudar a reabertura da democracia. Alguma dúvida? Tudo ok? Entenderam o que é para fazer? Sim. Podemos encerrar a aula? Oi, Thaisa. Não, eu tava concordando que eu tinha entendido. Então tá bom, gente. Até a nossa próxima aula, tá? Beijos. Beijo, tchau.